A verdade que salva e a mentira que mata. Atos capítulo 5, do 1 até o 11. Essa palavra vai estar baseada. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. O texto de Atos 5 nos apresenta um episódio marcante na história da igreja primitiva. A história de Ananias e Safira. Estamos falando de um momento onde a igreja estava no seu primeiro amor, cheia do Espírito Santo, vivendo a comunhão verdadeira e experimentando sinais, prodígios e milagres. A presença de Deus era tão forte que até a sombra de Pedro curava. Atos 5:15. Mas no meio dessa atmosfera de santidade e glória, Satanás encontrou uma brecha para agir, não do lado de fora, mas dentro da própria congregação. E essa brecha foi a mentira. Antes de entender o pecado de Ananias e Safira, precisamos compreender o contexto. A igreja vivia uma unidade de coração e alma. Atos 4:32. Ninguém considerava sua propriedade como exclusivamente sua, mas repartiam conforme a necessidade de cada um. Barnabé vendeu um campo e entregou tudo aos pés dos apóstolos. Você pode ver essa palavra lá em Atos, capítulo 4, do 36 ao 37. Sabe qual foi a motivação? A motivação não era o exibicionismo, mas o amor genuíno. Barnabé não buscava aplausos, buscava agradar a Deus. Ananias e Safira também venderam uma propriedade, mas decidiram reter parte do valor, dizendo que estava entregando tudo. O pecado deles não foi ficar com parte do dinheiro. Pedro, ele deixou bem claro que a propriedade era deles. O pecado foi mentir ao Espírito Santo. Aqui nós aprendemos que Deus não se impressiona com a aparência, mas vê o coração. 1 Samuel 16, verso 7. Também aprendemos que uma mentira religiosa é tão grave quanto qualquer outro pecado. Pedro discerne no Espírito e confronta Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Atos capítulo 5:3. Mentir à igreja é mentir a Deus, pois a igreja é o corpo de Cristo. Efésios 1:22 ao 23. Satanás só entra quando encontra espaço. Ele não obriga, mas sugere, como ele fez com Eva em Gênesis 3, capítulo 3, verso 1. Ananias caiu porque amou mais a aparência de piedade do que a verdade. E o resultado foi que Ananias caiu morto diante de todos. A mesma cena se repete com Safira e os dois são sepultados lado a lado. Muitos pensam que no Novo Testamento Deus é mais tolerante com o pecado, mas esse texto ele nos prova que ele continua santo e justo. Hebreus capítulo 12, verso 29, o nosso Deus é fogo consumidor. 1 Pedro capítulo 1, do 15 ao 16, diz: sede santo porque eu sou santo. Ananias e Safira não mentiram a Pedro, mas ao próprio Espírito Santo. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo. Quando tentamos aparentar algo que não somos diante de Deus, Ele conhece a verdade. Salmo 51:6, eis que amas a verdade no íntimo. Não adianta, irmãos, nós termos a aparência de santidade, se no coração guardamos mentira, vaidade ou hipocrisia. A mentira é mortal para a vida espiritual. Pode não matar fisicamente, como aconteceu com Ananias e Safira, mas mata o relacionamento com Deus. A aparência religiosa não substitui a comunhão verdadeira com Deus. A disciplina de Deus é real. Ele é longânimo, mas quando quer preservar a santidade do seu povo, ele age de forma imediata. Assim como Deus julgou Ananias e Safira no início da igreja, também fará justiça no tempo do fim. 1 Pedro 4,17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Assim como nos dias de Josué, quando Acã escondeu
O anátema, Josué 7, a mentira no meio do povo de Deus traz derrota. Enquanto houver pecado oculto, não haverá vitória plena. Mas quando confessamos e abandonamos o pecado, a presença de Deus se manifesta em glória. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Meu irmão e minha irmã, Deus hoje nos chama para a verdade. Ele quer quebrar toda a máscara, arrancar toda a aparência e te dar um coração puro. Salmo 139, 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A história de Ananias e Safira não é para nos deixar com medo, mas para nos lembrar que Deus é santo e requer sinceridade, santidade. Assim como Barnabé foi exemplo de entrega verdadeira, sejamos também, não vivamos para a aprovação dos homens, mas para agradar ao nosso Deus. Provérbios 12, 22. O Senhor detesta os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Hoje o Espírito Santo está sondando nossos corações. Ele requer uma igreja limpa, verdadeira, sem mancha, sem mentira. Se há algo oculto, arrependa-se agora. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Irmãos, não esconda nada de Deus, Ele já sabe. Venha para a luz e viva uma vida de santidade, porque a mentira mata, mas a verdade salva. Amém?